Boa noite a todos. A graça e a paz, amém? Muito bom poder estar mais uma vez com os irmãos. Para mim é um privilégio sempre poder edificar os irmãos com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E uns tempo atrás, acho que tem uns 2 meses, né, eu estive ministrando aos irmãos aqui e acredito que... E foi uma palavra que Deus trouxe no nosso coração, foi praticamente naqueles dias que Deus tinha falado no meu coração, aquela palavra sobre irmãos, né? Eu sempre procuro lembrar exatamente o que é que eu ministrei nas igrejas, que eu nem sempre eu acerto, já cometi um erro terrível. Uma vez eu fui ministrar numa igreja em Campo Grande, e aí depois que eu tinha voltado lá, eu tinha ministrado uma outra vez, e aí eu cheguei para o irmão e falei assim, para o pessoal do som, né? Para filmagem, falei assim, você tem aquela palavra que eu ministrei aqui 1 ano atrás na sua igreja? Aí depois que eu cheguei no hotel, ele me deu o CD no final da minha pregação. Quando eu cheguei no hotel, era a mesma mensagem que eu tinha pregado 1 ano atrás. Eu pensei comigo, acho que Deus está querendo falar a mesma coisa com o povo, né? O que me consolou foi saber que eu tinha paz de entregar aquela palavra, então eu acho que Deus queria repetir a dose com o povo lá, né? Mas amém. Eu queria fazer uma pergunta para você. Nessa quarta-feira, eu queria fazer uma pergunta para você. Geralmente eu falo quarta-feira, porque quarta-feira parece que é aquela semana assim que... É aquele dia da semana onde parece que é o momento mais crítico, onde você tem que resolver um monte de coisa para não dar problema lá na sexta, e você quer já resolver tudo, porque está acabando a semana, quinta-feira já está quase a semana encerrando, e geralmente quarta-feira é aquele momento que você está avaliando a sua semana, se você vai atingir os objetivos, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você. O que te perturba? O que perturba a tua alma? O que te angustia? O que te tira o sono? O que deixa você desconfortável? O que aflige a sua alma? E não somente isso, o que faz você, muitas vezes, até querer desistir de tudo? O que te envergonha? O que é literalmente um tapa na cara, onde você fala assim, olha, minha vontade é desaparecer diante de tanto problema que eu tenho enfrentado, diante disso que eu tenho enfrentado, e o que tem deixado você profundamente triste? E em cima dessas perguntas, que eu queria que você refletisse nesse exato momento, o que tem deixado a sua alma triste? O que tira a sua paz? Eu não estou falando de coisinhas, de contratempos, sabe? Alguma coisa você tem que resolver aqui e acolá. Não. Eu estou falando aquilo que tira seu chão, aquilo que envergonha você, aquilo que deixa você desconectado com a sua vida, com a sua história, com a sua essência. O que te deixa realmente assim, desanimado até de viver? O que você enfrenta na sua vida, que é a sua vergonha, que é o seu medo, que é a sua angústia? Abra sua Bíblia em Filipenses 4, a partir do verso 10, Filipenses 4, a partir do verso 10, e eu queria que nós refletíssemos a respeito de um texto tão precioso. Com certeza a maioria dos crentes conhece esse texto, e eu gostaria muito de acrescentar na sua caminhada com Deus, na sua maturidade, na sua vida cristã, esse texto que particularmente é um dos textos que mais fala comigo. Se você perguntar quais são as cartas que eu mais amo na Bíblia, com certeza são as cartas de 1ª e 2ª Timóteo, Filipenses, Gálatas e Efésios. São as cartas que eu mais gosto, principalmente 1ª e 2ª Timóteo e Filipenses. O texto começa em Filipenses 4, eu leio Filipenses 4, a partir do verso 10, que diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado de alguma coisa, porque eu aprendi
a me adaptar, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Vamos tentar ler isso pausadamente, numa só voz. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Eu queria repetir mais uma vez. Aprendi o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Pai, pedimos que a Tua presença possa nos conduzir nesse momento aqui na Tua palavra, que o Teu Espírito nos faça entender. Creio que não é o pregador que é eficaz, é a Tua palavra que é eficaz, e ela sempre cumpre aquilo que o Senhor a designou. Eu sei que a Tua palavra ela é viva e ela pode produzir fruto na nossa vida. Com o Teu Espírito Santo, vem abrir o nosso entendimento e que a gente aplique essa palavra na nossa vida, por Jesus que oramos. Amém. Aprendi o segredo de viver. E ele não só diz que ele aprendeu o segredo de viver, o Paulo diz, mas ele aprendeu o segredo de viver contente. Ele aprendeu o segredo de viver contente. Você teria coragem de perguntar para sua esposa, para o seu marido, quem está com o seu marido aí, quem está com a sua esposa? Eu não sei se eu teria coragem de perguntar para minha esposa, se ela estivesse ao meu lado, que eu vou pedir para você perguntar, não. Você tem coragem de olhar para a tua esposa e falar assim, você me acha um cara contente? Ou sua esposa olhar para o marido e falar assim, você me acha uma mulher contente na vida? Ou vocês perguntar para os filhos de você, porque filho, assim, perguntar para filho, eles falam na lata. Você é uma pessoa contente? Talvez você poderia dizer que você é contente nesse momento se você ganhasse bem. Bem melhor do que você já ganha, ou pelo menos ganhar mais do que você já ganha. Talvez estar contente para algumas pessoas é ter sua casa própria. Eu com certeza, um dos sonhos que eu tenho na vida, que com certeza eu vou ficar contente, é um dia poder dar uma casa para minha esposa. Eu tenho como objetivo 2020 poder realizar esse sonho. Para alguns, viver contente é ganhar na loteria. Crente geralmente não joga na loteria, então, mas dá vontade, né? Quando a gente vai pagar a luz assim, você olha aquele valor lá assim, e fala assim, se pudesse, e meu dinheiro desse, eu ia jogar, fazer uma fezinha aqui agora, né? E talvez viver contente é ficar livre dessa pessoa que está do seu lado, entendeu? Nunca mais eu ver essa pessoa, entendeu? Cada um tem um motivo aí de poder dizer que o que vai te produzir, que vai fazer você ser contente, né? Mas o Paulo, ele fala assim, eu não só aprendi a viver contente, mas ele fala, eu sei viver contente em qualquer situação. Aí complica, né? Qualquer situação. E ele diz, sei o que é passar necessidade, o texto continua falando, sei o que é ter fartura, em toda, e ele não fala em toda, se não bastasse em toda, ele fala em toda e em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou até passando necessidade. Talvez nós aqui, principalmente essa nova geração aí, quem tem 20 anos de idade, quem tem 46, 50, 60, que é o meu caso, 46 anos, talvez já tenha passado fome na vida. Essa turma dos 20 anos hoje é muito difícil passar fome, né? Quem tem 20 anos de idade é muito difícil passar fome. Nos últimos 20 anos de idade, nos últimos 20 anos a gente mudou muito o nosso estilo de vida, né? Hoje a gente passa, se a gente passar fome, é porque não teve tempo para comer, a correria, pega o ônibus, chega no trabalho, muita coisa para fazer, mas passar fome é muito difícil.
Mas se eu perguntar aqui para alguém de 50 anos, 60 anos, talvez você lá na sua infância, 45 anos atrás, 50 anos atrás, as pessoas passavam fome mesmo. As coisas não eram fáceis, como é hoje, né? Mas o Paulo, se a gente fosse assim resumir, em uma linguagem bem nossa mesmo, ele diz, olha, eu sei aguentar tudo na vida. Eu não sei lidar só com aquilo que eu tenho, eu sei lidar com aquilo que eu não tenho. Eu não sei só ter fartura, eu sei não ter nada. E talvez, quando a gente lê esse texto aí, eu acredito que esse seja um dos maiores sucessos que um ser humano pode ter na vida dele. Eu acho uma das maiores vitórias, né? Eu fui ler lá o rodapé do livro, do banner, do que é esse culto de quarta-feira, e é o culto da vitória, né? E talvez seja uma das maiores vitórias que o ser humano tem na vida, pegando o gancho daquilo que o pastor João disse, que nem toda oração nossa é respondida, né? Nem toda oração nossa é respondida. E talvez esse seja um dos maiores segredos que o apóstolo Paulo nos apresenta, principalmente na carta aos Filipenses, que daqui a pouco eu vou falar rapidamente o contexto dessa carta, né? Mas esse seja um dos maiores segredos. Aprender a viver contente, e não só viver contente, saber lidar com qualquer situação na vida. Isso é maturidade, gente. Isso é maturidade. Você saber lidar com tudo quanto é tipo de situação na sua vida. Não perder controle, não surtar. A gente vive uma geração aí tão surtante, né? Não sei se você sabe, fiquei sabendo disso hoje. O Ministério da Saúde diz que nós estamos em primeiro lugar no mundo de gente ansiosa. Querido, o Brasil é o primeiro lugar no mundo, o país de gente mais ansioso do planeta Terra. Eu pensava que gente ansiosa era lá no Afeganistão. Gente ansiosa era lá em, sei lá, no Sudão. Que qualquer hora uma bomba vai cair, qualquer hora uma bomba vai explodir, qualquer hora vai saquear a nossa casa. Mas interessante que um país tropical, onde todo mundo tem acesso fácil à saúde, a gente reclama, é chato mesmo. Eu, recentemente, por conta de uns ajustes financeiros, fazia tempo que eu não usava o sistema de saúde, SUS, né? Sempre Unimed. E aí Deus vai dando umas apertadas aí, a gente deixa a Unimed de lado, aí você vai enfrentar os UPA da vida. E é difícil, mas, amado, tem lugar que nem isso tem. Você vai num posto de saúde, amado, é incrível, demora, mas você faz uma bateria de exame. Eu falei, gente, é muito interessante isso. Está aí disponível, é chato, é desgastante, você levanta de madrugada, você pega uma fila, mas você tem lá, meu irmão. Está lá o raio-x, está lá a ressonância, está lá o clínico geral, está lá um monte de serviço. E tem lugares do mundo que nem sonha isso, amados, isso nem passa pela cabeça do povo. A gente tem praias lindas, a gente tem lugares maravilhosos, por mais que há corrupção, mas a gente tem segurança, tem polícia, tem exército. E, no entanto, está aí, somos o povo mais ansioso do mundo. Estamos em quarto lugar como o país de gente mais depressiva. Mas o Paulo diz que ele aprendeu a viver em qualquer situação. Qualquer situação. O Paulo saberia viver em qualquer lugar. Eu saberia viver no Sudão, como ele saberia viver nos Estados Unidos, no Brasil, primeiro, segundo, terceiro mundo. Agora, imagina, amado. Você está lá na sua empresa, tudo funcionando, você tem praticamente uma cartela de clientes que é o sonho de todo mundo ter.
Você tem lá uma conta de uma multinacional que gera para você recursos financeiros maravilhosos, enquanto todo mundo luta para ganhar R$ 900, talvez esse seja um 0,01% daquilo que você tira por minuto. Você tem muito dinheiro, você tem muito funcionário, você tem muita grana, mas aí acontece algo que, de repente, do nada, de um dia para o outro, você fale e você não tem dinheiro para nada. Ou você, tranquilo com sua família, num domingo, depois de um culto, como eu já cansei de viajar ao Brasil, a gente cansa de ver notícia desse jeito. Você sai de uma igreja, está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso, você faz uma virada, de repente entra numa rua e de repente vê um carro furando o semáforo, na mão errada, ou seja lá o que a situação for de imprudência do outro lado, vem a mais de 100 por hora, bate no seu carro e, para sua tristeza, a sua família toda morre, só você sobrevive. Ou até mesmo, numa noite, você se sente incomodado no pescoço, seja lá o que for, qual parte do corpo. De repente, quando você vai lá fazer um diagnóstico por conta de algum incômodo, está lá um câncer do tamanho de uma laranja, seja em você ou seja na sua família. Será que a gente sabe lidar com qualquer situação dessa? Uma perda de um filho, subitamente seu filho morre. Subitamente alguém na sua família que você ama morre. Sabe, eu sou a primeira pessoa em dizer que eu não estou pronto para lidar com 20% disso. Eu sou a primeira pessoa para falar para vocês que talvez na minha vida, e olha que eu acho que eu caminhei bem, tá? Um cara desequilibrado igual eu era, você não imagina tanto. Pastor Whindersson tem um amigo dele, que foi amigo meu também, faz tempo que eu não vejo, e esse amigo do pastor Whindersson, que também conheci ele através do pastor Whindersson, esse amigo dele, que o pastor Whindersson me conheceu nessa época, há 10, 14 anos atrás, e o meu apelido era Gadareno. Depois você conversa com o pastor Whindersson, quem eu fui. Amado, um cara tem um apelido de Gadareno, você consegue imaginar o que ele era, né? Amado, olhar para a minha vida e ver que eu já consegui lidar com várias situações da minha vida, assim, sei me controlar, sei lidar. E eu acho que eu já caminhei muito bem olhando só para 30%, você nem queria imaginar o que eu era. E tragédias aparecem na nossa vida, situações aparecem na nossa vida. Isso, eu estava pregando 2 domingos atrás, eu estava em Balneário Camboriú, e aí eu ia pregar uma mensagem que parece que era o contrário daquilo do testemunho da irmã. Que ela levantou e falou, querido, ela estava exuberante, exultante, a irmã do louvor, e feliz da vida, porque ela tinha acabado de saber de uma notícia de uma criança que foi curada do câncer. E ela foi curada do câncer, e para eu tomar a minha palavra, eu tinha que dar uma afirmada que Deus cura mesmo, porque ela falou uma frase, Deus nunca deixa a gente na mão. Deus nunca vai deixar você sofrer algo na sua vida. Aí eu falei, não, verdade, Deus ele é assim, Ele não deixa a gente sofrer, mas nem sempre os nossos filhos, na maioria das vezes, na verdade, na maioria das vezes, quando os nossos filhos estão com câncer, a maioria dos nossos filhos morrem. Meu amigo, semana passada, antes de eu viajar para Curitiba, eu ia pegar um voo no outro dia, eu fui no cemitério enterrar o filho do meu amigo, um bebezinho. A tragédia bate, amado, e ninguém é poupado disso. Jesus nunca prometeu isso. Jesus nunca prometeu que a gente não teria dificuldades. Muito pelo contrário, Ele falou que a gente teria o quê? Nem falou de dificuldade, Ele falou o quê, amado? Ele falou tribulações.
Tribulações. Infelizmente elas vêm. Mas, irmãos, se o Evangelho de Cristo, se o novo nascimento, se a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, se aquilo que nós conhecemos e cremos que é o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação que Deus providenciou ao ser humano através de Cristo Jesus, se o Evangelho que nós cremos não for poderoso para nos transformar ao ponto da gente saber lidar com as nossas tragédias, da gente não virar um ser humano ensimesmado, um bebezão que acha que o mundo orbita em volta dele. Se o Evangelho não nos faz viver em qualquer situação, amado, sinceramente, eu não sei para que o Evangelho serve. Porque o Evangelho do Senhor Jesus, amado, ele é para nos dar vitória, o Evangelho do Senhor Jesus é para a gente vencer muitas coisas na vida, mas o Evangelho de Jesus é para a gente poder saber lidar com coisas que a gente vai perder, com tragédias. O Paulo fala, eu sei ter como sei não ter. O Evangelho faz a gente ter, mas o Evangelho também nos prepara para nos ensinar a perder tudo. O Evangelho de Jesus, a conversão, nos faz ser bem alimentados, comer o melhor dessa terra, mas o Evangelho do Senhor Jesus também nos faz viver, nos ensina a passar fome. Percebe? E quando a gente olha para esse texto aqui que Paulo fala, de Filipenses 4, eu creio que a maioria devem saber da situação que Paulo estava vivendo. Paulo estava preso. Paulo estava preso quando ele escreveu a carta aos Filipenses. E é interessante que quando ele estava preso, ele até escreve para o Timóteo também, falando, olha, Timóteo, eu estou precisando de roupa, eu estou precisando de pergaminho para eu ler, eu estou precisando de uma capa que eu deixei lá em Troade, eu estou passando frio. E ele precisava de donativos, ele precisava de alimento, ele precisava de coisas para ele poder ali, ter pelo menos o básico naquela prisão. E é interessante que teve um irmão, se alguma irmã está grávida aí, é mais um daqueles nomes que você precisa... Está aí o desafio, né, de você buscar um nome bíblico, Epafrodito, né? E a Bíblia fala que foi um irmão lá, o Epafrodito, levar comida para o Paulo, né? Possivelmente ele levou aquelas coisas numa caixa de couro, né? Uma caixa feita de couro, um couro enrijecido, ali coloca carne seca, charque, aí ele coloca pergaminhos para leitura, coloca roupa, e o responsável para levar esses mantimentos é o irmão Epafrodito. Mas aconteceu um problema que quando o Epafrodito foi levar esses donativos para o Paulo, ele adoece, o Epafrodito adoece. E Paulo, passando fome, passando toda aquela situação, ele corre o risco de receber a notícia, corre o risco não, ele vai possivelmente receber uma notícia que o Epafrodito ia morrer doente ali, aonde o Paulo estava preso em Roma. Mas o Paulo, nessa situação, ele fala, ele diz, olha, eu sei viver em qualquer situação. Agora, a pergunta que a gente tem para falar, a gente vendo Paulo em toda aquela situação que ele já viveu, e eu, na mensagem que eu preguei para vocês da última vez, eu não falei de Epafrodito, eu falei de quem? Quem lembra? Outro nome bonito para dar para filho, Onésimo. Lembra do Onésimo? Eu falei da outra vez aqui sobre o irmão, eu falei do Onésimo, que também foi um homem que visitava Paulo lá nas prisões. Agora, a pergunta que a gente tem para fazer é, como é que a gente vive uma situação assim?
Como é que você vive uma situação de que você está preso, igual Paulo estava? Paulo foi condenado por um crime que ele não cometeu. Quando você lê a carta de 2 Timóteo, você vai ver o relato que Paulo fala, sozinho, abandonados por todos. Apenas na verdade, não era apenas os irmãos que caminhavam com ele, só o Lucas estava com ele. Todos abandonaram, porque o Paulo foi acusado pelo Nero, pelo doido do Nero, que foi ele que mandou botar fogo em Roma, juntamente com os cristãos, e o Paulo foi abandonado por toda a igreja, ninguém quis andar com o Paulo, apenas o Lucas estava com ele. Mas, no meio disso tudo, Paulo escreve aquilo que muitos teólogos chamam da carta da alegria, que é a carta aos Filipenses. Paulo fala o tempo todo, alegrem-se, outra vez vos digo, alegrem-se. Paulo fala a respeito de uma vida de contentamento. Paulo fala dessa plenitude que ele está na pior situação que alguém poderia viver. Mas a pergunta é, como é que alguém consegue viver isso? Para eu responder essa pergunta, como é que a gente consegue ficar contente no meio de qualquer situação? Eu só queria falar um pouco, rapidamente, de como nós somos. Nós, seres humanos, somos naturalmente propícios à reclamação. Principalmente a nossa geração. Querido, eu sou pastor, você pode conversar com qualquer pastor aí. Querido, não é fácil pastorear essa geração de crente. Tudo que você faz, eles reclamam. Amado, a geração que nós temos hoje é a geração mais ingrata, murmurenta e reclamona que existe. Reclama de tudo. Reclama do louvor, reclama da cadeira, reclama do templo, reclama de tudo, do ar-condicionado, da pregação, do louvor, da luz, da cor preta da igreja. E aí, quando a igreja é clara, não gosta da cor clara. Eu não sei se é assim, mas na minha igreja é assim. Agora, por que eu estou falando isso, amado? Ser uma pessoa contente, ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa satisfeita com a própria vida, não é uma disposição natural do ser humano. A disposição natural do ser humano é reclamar, murmurar, se queixar, falar mal. Amado, um dos maiores prazeres que a gente tem na vida é falar mal. Você já viu tanto que é bom falar mal dos outros? A gente tem prazer em falar mal dos outros. Quando é parente e irmão de igreja, é mais aí que... Você já sentou alguma vez em alguma mesa de funcionário? Eu já fui funcionário público, já trabalhei em empresas. Você já parou que a única pauta que orbita na mesa de funcionário é falar mal de quem? Do chefe da empresa. Não é assim? Sempre a mesma coisa. A gente fala mal da família, a gente fala mal do chefe, a gente fala mal do pastor, a gente fala mal... Falar mal é a coisa mais que a gente mais ama. Isso é natural. Nós, seres humanos, não temos a capacidade natural de sermos agradecidos. Sabe aquele surto que você dá na sua casa? Aí você chega para as pessoas e fala assim, ó, queria pedir desculpa, que eu saí de mim. Não é assim que a gente faz? Olha, eu gostaria de pedir desculpa porque eu fiquei fora de mim. Não, amado, é o contrário. Eu sempre digo que é o contrário. Você, quando chegar na frente de alguém, você surtar na sua casa, ficar nervoso, sabe? Se esparramar. Baiano fala isso, né? Quando eu esparramo, ninguém me ajunta. Sabe? Quebrar o pau. E fica brabo. Aí você chega para o povo e fala assim, ó, vocês me desculpam porque eu saí fora de mim. Não, amado, é o contrário. A gente, quando está fora da gente, a gente está no espírito. A gente tinha que chegar para as pessoas e falar assim, ó, me perdoa porque vocês me viram. Eu sou exatamente isso aí, ó. Eu estava em mim. Eu sou essa pessoa aí. Quando eu estou na paz, quando eu estou assim, sabe, na Cantinevas, quando eu estou assim, sabe,
arrebatado, rindo para todo mundo, feliz, contente com tudo e com todos, eu estou fora de mim, eu estou no espírito. Mas quando eu surto, eu estou em mim. Porque a nossa habilidade, as nossas explosões, as nossas raivas, a nossa soberba é algo que a nossa natureza produz naturalmente, fazendo uma, desculpa a redundância. Ninguém precisa te ensinar a murmurar, se queixar, reclamar. Ninguém precisa, a gente é assim naturalmente. Imagine um terreno. Para vocês entenderem isso melhor, imagine um terreno, um lote, né? Aí você vai lá, deixa aquele lote limpinho, limpinho, limpinho. Aí você deixa limpinho. Aí você bota uma cadeira e fica ali. Nasce arroz, nasce feijão, nasce soja, nasce milho, nasce arroz. Fica declarando. Vai nascer, meu irmão? Vai nascer? Vai nascer arroz? Vai nascer feijão? Vai nascer naturalmente um pé de milho ali, vários milhos? Vai nascer? O que vai nascer naturalmente? Hã? Braquiara, mato, erva daninha, sim ou não? Você tem que semear mato para nascer? Porque nasce o quê? Assim é a condição humana. A nossa natureza caída, a nossa natureza humana. Você não precisa semear murmuração, reclamação, irritabilidade, raiva e explosão. Isso nasce naturalmente. Se a gente realmente deseja o Gálatas 5:22, se a gente deseja bondade, mansidão, paz, paciência, longanimidade, domínio próprio, a gente precisa cultivar isso na vida, porque não nasce. Paciência nunca vai nascer em você. Paz nunca nasce naturalmente em você. Longanimidade não nasce naturalmente em você. Mansidão, muito menos. Domínio próprio não nasce naturalmente em você. Isso é algo que é pelo Espírito. A Bíblia fala, o fruto do Espírito é, e o fruto da carne é. Mansidão, bondade, domínio próprio, isso não é do ser humano, queridos irmãos. Isso vem de Deus. Você está em crise, esse é o problema, que a gente quer fazer isso na carne. Você quer na carne ser bom, você quer na carne, porque não é na carne. Isso tem que ser cultivado, isso tem que ser semeado, isso tem que ser cultivado, plantado, regado, para nascer. Senão, é igual o lote, naturalmente nasce mato, você nem tem que semear mato. Contentamento, paz, alegria, bondade, domínio próprio, não é algo da nossa natureza humana. Não é algo da nossa natureza profundamente caída. Isso é fruto do Espírito. É Deus que gera isso no ser humano. Então, a partir de hoje, lá na sua casa, você nunca mais vai falar que estava fora de você. Toda vez quando você dá uma surtada lá, você fala assim, ó, vocês me viram, sou isso aí, ó. Hora para mim sair da carne. Entendeu? Quando vocês me veem em paz, né? Sorrindo, não murmurando, sabe? Tem tudo para murmurar, mas não murmura, porque não é você, é Deus. Por isso que Jesus falou, não sois, não, o Paulo fala, e não vivo vós, mas Cristo vive em você. Amado, é difícil domínio próprio? É difícil? É difícil mansidão? É difícil paz? É difícil bondade? É difícil? Olha aqui para mim. Não é. É impossível. Não é difícil. É impossível. E tudo que é impossível ao homem, por isso que o Paulo fala, não é eu que vivo. Sei que você está falando, você está vendo a minha vida, não é eu. Porque o Paulo corta as pessoas no meio com espada.
O Paulo decapita, o Paulo é touro indomável, igual a Bíblia fala. A Bíblia fala que o Paulo jogava os cristãos no cárcere fazendo blasfemar. E ele gostava de ver as roupas dos cristãos ensanguentadas, jogadas nos seus pés. E ele perseguia de cidade em cidade, matando os cristãos. Olha o que a carne do Paulo produz, amado. Olha só o que o Paulo é capaz de fazer. Então, tudo que você vê no Paulo, de mansidão, de suportar, de saber lidar com qualquer situação, nenhum ser humano consegue viver isso. Por isso que ele fala, não vivo eu, Cristo vive em mim, não é eu. O problema é que a gente fica tentando viver isso na carne. Você fica tentando ser manso na carne, você fica tentando ter domínio próprio na carne. Nenhum ser humano faz isso. A nossa carne, como Paulo diz em Romanos 6, eu sei, o Paulo diz, na minha carne não habita bem algum. E muitas das nossas frustrações, escute, é que a gente está esperando de nós aquilo que a gente não consegue. Você tem expectativa a seu respeito, que você nunca vai conseguir suprir. Pessoas quando chegam para mim e falam assim, pastor, como é que eu pude fazer isso? É você mesmo, meu amigo. Todos nós somos capazes de fazer isso. Então você está achando que você é o cara. Você está achando que você não consegue, que você consegue ficar sem receber propina. Você está achando que você não consegue ficar sem cair na imoralidade. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. O nosso jejum dura até a próxima fome. Tem muito pecado na nossa vida que não acontece por falta de oportunidade. Porque ser humano nenhum consegue ficar livre do pecado a não ser pelo Espírito. Senão o Espírito Santo não teria que morar na nossa vida, amado. Você não pode fazer nada, a não ser depender totalmente de Deus. A palavra de Deus diz lá em João, está lá nos, não lembro bem a referência aqui, mas está nos primeiros capítulos de João, que Jesus estava fazendo um monte de milagre. Um monte de milagre. E aí todo mundo começou a aplaudir, falou assim, mas Jesus não confiava em ninguém, porque sabia o que era capaz da natureza humana. Jesus não confia na sua natureza, e muito menos, Paulo fala, a nossa natureza não habita bem algum. Então, quando a gente fala disso, amado, a gente precisa entender que... Deixa eu ler um texto para você, bem interessante. Não precisa abrir não, pode anotar aí, até por conta do tempo, está lá em 2 Coríntios 1:9, que o Paulo fala o seguinte, olha só. Irmãos, 2 Coríntios 1:9, desculpe, 2 Coríntios 1:9. Irmãos, eu não quero que vocês desconheçam as tribulações que sobreveio na nossa vida lá na província da Ásia, e o qual foi muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de desesperarmos da vida. Paulo falando, ao ponto de desesperarmos da vida. 1 Coríntios 1:9, 2 Coríntios 1:9, verso 9, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Aí ele fala, mas por quê? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Paulo fala, olha, eu passei por uma tribulação tão forte, que eu já desesperei de viver, eu já tinha até a sentença de morte, mas eu aprendi que eu não posso confiar em mim mesmo. Querido, o contentamento que o Paulo diz, que ele aprendeu na vida, não veio da sua capacidade natural. Ele olhar naturalmente, ele aprendeu a lidar com qualquer situação, mas foi uma obra do Espírito Santo. Se eu e você não desistirmos da ideia de parar de confiar na sua própria natureza. O Paulo fala, quando eu estive no meio de vocês, eu não usei de sabedoria humana, para que eu não pudesse me apoiar na sabedoria deste mundo, para que o evangelho não se tornasse inoperante. Mas como é que é possível?
Então me explica, Eurípides, como é que é possível? Quando eu li essa matéria falando que o Brasil está em primeiro lugar no povo mais ansioso do mundo, e aí teve uma entrevista lá com um psicólogo lá, um terapeuta, um psicanalista, e fizeram uma pergunta para ele: como é que você vive sem ansiedade? E ele respondeu uma coisa interessante. Ele falou assim: a melhor forma de você viver sem ansiedade, parece até estranho, parece que isso produz mais ansiedade, mas ele falou o seguinte: a única forma da gente viver sem ansiedade, sem depressão, é a gente achar um propósito na vida. Uma motivação na sua vida. Algo que te impulsiona. Você tem sentido na vida. Eu nasci para isso. Eu tenho um seminário que eu dou a respeito de identidade e propósito, que eu falo: todo ser humano que encontra com Deus, que tem um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, um dos primeiros sinais desse encontro é que essa pessoa acha sentido na vida dela, ela acha propósito na vida dela. E o Paulo fala isso. No mesmo livro de Filipenses, o Paulo fala isso em Filipenses 3, ele diz o seguinte: não que eu já tenha tido tudo, obtido toda a perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual já fui alcançado em Jesus Cristo. Irmãos, não que eu tenha já alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço as coisas que para trás ficam e eu avanço para aquilo que Deus tem para a minha vida. Prossigo para o alto, para o alvo, para o prêmio, para a minha vocação que já está em Cristo Jesus. Aprender a viver contente, amado, é descobrir em Deus o que Ele pensou a respeito da sua vida. Ninguém aqui, desde desse irmão até o último lá, ninguém converteu só para ser salvo. Deus converteu a sua vida. Você teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo para que haja um propósito na sua vida. E é isso que dá impulsionamento em você. E vou falar uma coisa para você: pode ser a situação mais trágica da sua vida. Quem conhece a minha história sabe que Deus me fez encontrar o meu propósito nas maiores tragédias da minha vida. Eu achei propósito na minha tragédia. Eu posso bater no ombro de alguém e falar assim: eu sei o que é viver isso. Eu achei propósito até nas tragédias da minha vida. A forma de vencer a nossa ansiedade, amado, é descobrir o que Deus tem para você. Agora escute: ninguém vai descobrir o propósito da sua vida olhando para você. Exemplo, aquela câmera ali que está me filmando. Quando aquela câmera foi inventada, para que alguém soubesse usar essa câmera, essa pessoa teve que ler o quê? O manual. Quem escreveu o manual? O fabricante. O câmera olhou para a câmera e ficou falando: câmera, como é que você funciona? Câmera, como é que você funciona? A pergunta foi para a câmera? Não, a pergunta foi para quem? Para o manual. E o manual quem escreveu? O fabricante. Então, o problema é que a gente fica tentando achar a resposta em nós. Eu fico perguntando para mim: o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? Não, amado. Tenha contato, se relacione com Deus, ouça a voz dEle, aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a se relacionar com Deus, e à medida que você vai caminhando com Deus, você vai entendendo o propósito dEle para a sua vida. Outra coisa, aprender a viver contente, escute, é não ficar refém das tragédias da sua vida. Querido, por mais difícil que seja para você entender, a pior situação da sua vida, sim, a pior situação da sua vida, você pode achar sentido e propósito nisso. O Paulo achou sentido
nas piores situações da vida dele. O problema é que a gente quer achar sentido só naquilo que dá certo. Amado, entenda. É difícil, crente, entender isso. Quem aqui já orou, jejuou, santificou, buscou a Deus, sentiu paz, falou, Deus, se eu não ter paz, se o Senhor não falar comigo, eu não faço isso. Você fez tudo certinho, deu tudo errado. Levanta a mão quem já passou por isso. Levanta a mão. Você orou? Teve paz? Fez tudo certinho e deu tudo errado? Quem foi que te enganou achando que às vezes a paz que a gente sente em Deus é só para dar certo? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus traz paz no nosso coração em certas coisas para dar errado também, meu irmão. E você desviou por conta disso? Você perdeu a fé por conta disso? Tá aí, então está explicado por que você passou por isso, por algo errado na sua vida. Sabe por quê? Porque você é a pessoa que ia permanecer ainda na fé, para ajudar outras pessoas a não cometer o erro que você ia cometer, porque essas pessoas iam desviar, no caso você não desviou. Quem entendeu o que eu falei? Eu vou explicar de novo. As coisas deram errada na sua vida, Deus permitiu que isso dê errado, você teve paz e deu tudo errado, porque você é a pessoa que ia passar por isso e permanecer firme para ajudar outras pessoas a não errar como você errou, porque essas outras pessoas não iam permanecer firme caso elas tivessem o mesmo problema que você teve. Deus te usa para que outros não erram como você errou. Jesus sofreu no nosso lugar. Jesus viveu tudo aquilo que ele viveu no nosso lugar para nos salvar. Então você passou tudo isso para salvar outras pessoas. Você pode bater no ombro da pessoa e falar assim, ó, não faça isso. Eu fiz, deu tudo errado e você não vai precisar de passar pelo que eu passei. Quem está entendendo o que eu estou falando? Olha só o que o Paulo fala também em Filipenses 1,14. Quero que saiba, irmãos, Filipenses 1,14. Eu li antes Filipenses 3,12. Olha o que o Paulo fala em Filipenses 1,14. Quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou evidente toda a guarda do palácio e todos os demais que estavam na prisão por causa de Cristo. Paulo estava preso. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O Paulo foi preso e aquela prisão do Paulo gerou conversão e aquela prisão do Paulo fez com que outros irmãos ficassem mais animados na fé. Escute, meu irmão, o Paulo não era refém de nada na vida. Por quê? Porque tudo na vida dele, ele achava um propósito, um sentido. Eu já estou finalizando. Deixa eu contar uma coisa para você. Há umas 2 semanas atrás eu vi uma notícia depois eu pesquisei, para não falar algo gravado, depois não ser verdade, que um dos vocalistas do United desviou, né, perdeu a fé. Não desviou, não. Apostar toda a fé. Quem viu essa notícia? Quem ouviu? Uma pessoa... Um dos vocalistas lá do Hillsong do United. E eu fui ver o depoimento dele. E o depoimento dele diz, eu não consigo acreditar mais em Deus, porque há tanto problema no mundo assim, assim, assado. Eu não consigo acreditar em Deus, porque todo mundo fala de milagre, mas eu não vejo milagre na vida de ninguém. Eu não consigo acreditar em Deus, porque há muita tragédia, o povo de Deus é tudo desunido, como é que eu posso acreditar em Deus? Querido, você tem que ter uma fé muito infantil para achar que Deus só é Deus quando as coisas estão funcionando tudo certinho. Sua fé, amado, seu relacionamento com Deus, aquilo que você sabe quem Deus é, não está baseado naquilo que deu apenas certo, mas na tragédia. Você pode achar sentido. O Paulo estava numa prisão, a cama do Paulo, meu irmão, eram correntes. A cela do Paulo era esgoto, passava esgoto na cela do Paulo.
Mas o Paulo via sentido naquilo, aquilo tudo ele fala, tudo que me passou serviu para progresso do Evangelho. Paulo não era refém de circunstância, amado. Tudo que aparentemente era o fim, para Paulo era o meio. Para de olhar para a sua vida como isso sendo o fim. Não, amado, isso é um meio para revelar o que Deus tem para a sua vida. A palavra de Deus diz que quando Deus fala para o povo sair do Egito, Deus manda aquele povo acampar em Piairote. A palavra Piairote significa beco sem saída. Quando o povo sai do Egito, olha, para acampar lá em Piairote. Piairote, amado, tinha montanha na esquerda, tinha montanha na direita, tinha o mar na frente deles e os faraós atrás. Mas Deus mandou, Deus falou para ir para aquele lugar. Deus nos coloca em beco sem saída assim, meu irmão. Para a gente aprender a depender dEle, meu irmão. Querida gente, Deus não tem firmado, onde simplesmente a gente acha que porque o Senhor é meu pastor, nada me... Não, amado, quando a Bíblia fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não vai me faltar bênção, mas também não vai faltar problema. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não vai me faltar quem me aplauda, mas não vai faltar também quem me vaia. Não vai faltar gente que me anima, mas também não vai faltar gente que me desanima. O Senhor é seu pastor e nada vai te faltar. Vai ter tudo na sua vida. Olha que bênção. Não falta nada. Filipenses, escute. Nós já estamos finalizando. Filipenses 3:8, Paulo fala. Tudo na minha vida que eu vivi, no meu passado, em outras palavras, ele fala, eu considero como esterco para ganhar a Cristo. Amado, para que serve um esterco? Para que serve esterco, amado? Esterco é adubo. O Paulo está falando que tudo o que aconteceu na vida dele, por mais que fedia, é adubo para ficar mais forte. Então vamos contextualizar no nosso povo goiano. O goiano vai entender bem isso. Pensa no cerrado goiano. Pensou? Qual é a casca de uma árvore do cerrado? Qual é a largura da casca de uma árvore de um cerrado? Às vezes chega a 8 centímetros, 10 centímetros de casca. Sabia disso? A casca, a árvore de um piqui, aquelas árvores do cerrado, você quebra a casca, ela tem essa grossura aqui, amado. Por que a árvore do cerrado tem aquela grossura? Para aguentar o quê? O fogo. Escuta aqui. Você sabe para que serve os fogos no cerrado? A única forma do cerrado sobreviver é o fogo. Porque no cerrado, amado, o cara vai passando de caminhão, o cara vai passando de carro, um caminhão que vem do Pará, um carro que vem do outro lugar, aquilo vem sementes dentro do caminhão. Às vezes o vento vem trazendo uma erva daninha. E existem plantas que não fazem parte do cerrado, da flora, da flora do cerrado. Do bioma. Do bioma do cerrado. Obrigado pela palavra. Não faz parte do bioma do cerrado. Então, para que o fogo existe? O fogo existe para queimar o que não pertence ao cerrado. Então, sabe para que existe problema na nossa vida? É para queimar aquilo que Deus não colocou na nossa vida, meu irmão. Que não pertence àquilo que Deus tem para mim. E a Bíblia fala que o fogo vem para nos provar mesmo. Então, assim como o fogo vem no cerrado, e a árvore que pertence ao cerrado, ela não morre com o fogo. O fogo vai passando no cerrado, meu irmão, vai queimando toda a erva daninha, mas as árvores que pertencem ao cerrado, não vai embora. Então o fogo não vai queimar sua família. Por quê? Por que não vai queimar sua família o fogo? O
os problemas da sua vida não vai queimar a sua família. Por quê? Diga comigo, porque a minha família pertence ao meu ecossistema. Amém? Não vai queimar. Por que não vai queimar? Porque te pertence. O que pertence na sua vida, que Deus tem para você, vai permanecer. Mas tudo que não pertence na sua vida vai queimar, meu irmão. E esse é o problema. E isso são as dificuldades que a gente precisa enfrentar. Isso é aprender a viver contente. Você sabe por que eu estou contente? Porque isso aqui que está acontecendo está me ensinando. Esse problema que está acontecendo está me ensinando a ser mais responsável, está me ensinando a ter mais tempo com a minha esposa, está me colocando prioridades. Eu sei agora ser o melhor amigo. Essa situação, por mais difícil que seja, a bênção, né? Essa bênção aqui está me ensinando a aproveitar o momento, porque vai ser um momento só mesmo, que depois volta os problemas de novo, entendeu? Mas enquanto eu estou aqui curtindo em Caldas Novas, eu estou intenso aqui nessas férias, eu estou intenso aqui final de semana vendo um filme com a minha família, eu estou intenso aqui, está tudo bem, mas porque eu sei que vai vir um problema, eu vou ficar intenso também no problema, sabendo que Deus tem propósito nisso, eu estou intenso na bênção, eu sei viver em qualquer situação. Agora eu pergunto, é fácil alcançar isso, amado? Humanamente não é fácil. Certamente é uma virtude, amado, que a gente só recebe através do Espírito. Agora escute. Queria só explicar o que significa essa palavra contentamento. Essa palavra contentamento, quando eu fui descobrir o original dessa palavra, eu fiquei impressionado, porque mudou tudo. Quando eu fui meditar nesse texto, eu fui ver o significado da palavra contentamento. A palavra contentamento, ela vem do originário da palavra autarques. O sentido original dessa palavra é do autarques. Quem trabalha no Estado sabe o que é uma autarquia. O que é uma autarquia? É um órgão do Estado que ele tem a sua própria gerência. Então, o IPASG é uma autarquia. Por que o IPASG é uma autarquia? Porque o IPASG se paga, se administra, ele tem o seu próprio controle. Por isso que a palavra contentamento vem da palavra container, conteúdo, contido. O que significa a palavra contentamento? Controle. Eu sei me administrar. Eu sei me administrar. Eu não estou surtado. Eu não estou refém de circunstância. Então, quando a gente fosse traduzir mesmo o significado, quando Paulo fala, sei viver contente, a gente pensa em ficar mostrando as canjicas, rindo o tempo todo. Não, amado. Sei viver contente deveria ser traduzido, eu sei me controlar em toda e em qualquer situação. Mas esse controle não vem de nós, esse controle vem de quem, meu irmão? Do Espírito Santo na nossa vida. Cristo é que nos controla. Você quer viver contente? Você quer viver contente? Quem quer viver contente aqui? Então escuta. Depende de quem está controlando sua vida, se é sua carne ou seu espírito. Quem que te controla? Os frutos da carne ou os frutos do espírito? A palavra contentamento vem da palavra, tem origem na palavra autarques, que significa controle próprio. Contente, container, controle, conteúdo. Você é uma pessoa contida. Você tem controle sobre as suas emoções. Você não é uma pessoa desequilibrada. Você é uma pessoa que você sabe que sua vida não está na mão de governo, sua vida não está na mão de quem não te conhece, sua vida está na mão do seu Pai, o seu Deus, que é dono da sua história, que vai dar sentido a tudo na sua vida. Basta você parar para ouvir. O problema é que você não quer ouvir Deus, você fica aí refém de circunstância. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? E não escuta Deus na sua vida. Quem entende que Deus é que controla a sua vida,
não fica refém de circunstância. Pode olhar para a sua história, pode olhar para a sua vida e falar assim: eu sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Ele é o Senhor da minha vida. Ele controla a minha história. O meu coração está rendido a Ele. Ah, mas a gente é marionete na mão de Deus? É. Vou falar uma coisa para você. Se eu for marionete na mão de Deus, eu estou feliz, meu irmão. Entendeu? Ah, mas se Deus te controla, se Ele me controla 100%, eu estou bem. Que Deus ó livre. Eu já tive a minha vida na minha mão. E eu sei o que ela virou. Eu não quero mais. Quem quer estar no controle de Deus aí? Quem quer deixar Deus controlar a sua vida? Porque quando Ele controla a sua vida, você fica contente em todo e qualquer levante. Vamos cantar uma canção. Tem uma canção que fala sobre no controle Deus está no controle. Tem umas adorações que falam de controle aí. Acha uma música aí que fala de que Deus está no controle? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Olha aqui. Diz para Deus aí o que você está precisando aprender. Diz para Deus aí. Amém. Tem uma música que fala, né, de todos os propósitos dele. Tem uma adoração que fala. Tem uma música que fala. Pô, é isso aí mesmo. Ótimo. Olha aqui. Diz para Deus aí, feche seus olhos. Diz para Deus aí, o que você precisa aprender, irmão? Fala: Deus, eu preciso aprender com o Senhor. Diz para Deus aí que sua vida só está produzindo erva daninha. Diz para Deus aí que sua boca é só de murmuração. O que controla a sua vida é a murmuração. O que controla a sua vida é a queixa. Diz para Deus aí que você precisa estar no controle dele. Deus, controla a minha vida. Confessa as suas murmurações, confessa as suas queixas. Lança o seu fardo, lança a sua história nas mãos dele. Confesse que possivelmente você não consegue depender de Deus. Confesse que você não consegue depender da direção dele. Deus, eu quero aprender com o Senhor, eu quero aprender com o Senhor. Minha história tem sentido. Olha para mim. Olha para mim. Você podia repetir isso? Olha aqui para mim. Quanto você conhece a Deus naquilo que você não planejou? Me responda. O quanto você ama e depende de Deus naquilo que deu tudo errado? Deus deu tudo errado. Mas uma coisa eu sei, o Senhor está no controle. Amém, amor? O Senhor vai tirar, eu vou tirar uma lição disso. Eu queria chamar aqui, à frente, quem acha que sua vida não estava no controle. Você não está no controle, mas Deus está. Vem aqui, amado, eu quero orar com você e por você. Fala: Deus, eu quero sair daqui nessa noite, convicto que a minha vida está nas tuas mãos e no controle do Senhor. Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Vem aqui à frente. Eu quero orar com você e por você. Fala: Deus, eu quero descansar nas tuas mãos, sabendo que a minha vida está no controle do Senhor. Vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Diga: Deus, até agora eu estou achando que tudo está fora do controle, mas eu quero agora acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente Deus, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Coloca a mão no seu coração e repita comigo. Fala: meu Pai, minha vida está em tuas mãos. Eu perdi o controle, mas o Senhor não perdeu. Minha vida está nas tuas mãos.
Eu quero agora fechar minha boca. Olha aqui para mim. Fecha a sua boca para murmuração. Amém? Amém, amado. Cultive os frutos do Espírito em você. Fecha a sua boca para murmuração. Amém, amado. Cultive gratidão. Cultive gratidão. Cultive gratidão. Cultive os frutos do Espírito. E pare de dizer para Deus como é que as coisas têm que ser. E submeta a vontade dele para a sua vida. Amém? Deixa Deus tomar o controle da sua vida. E diga, aprenda como Paulo. Diga, eu quero aprender a viver em qualquer situação. Em qualquer situação. Eu quero aprender a ter, como eu quero aprender a não ter. Amém, querido? Bênção de Deus. Faça essa música sua oração agora, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque em todas as coisas o Senhor é Deus. Nossa vida não está sob gelatina. Os nossos pés não estão firmados em gelatina. Nossos pés estão firmados no Senhor, no Senhor, no Senhor.